Quinta-feira, meu pai me chamou para conversar. E como de hábito, falei que ia dar um cochilo. E logo após conversaríamos. Contudo, neste dia, ele se suicidou. Ele vai me perdoar por não ter ajudado? Nós não podemos carregar sobre os nossos ombros as culpas pelas decisões dos nossos entes queridos. Isso é muito comum nas nossas vidas. Quando filhos, irmãos, ou até mesmo quando os nossos pais cometem algum ato que se pode considerar como sendo reprovável, a gente tem uma tendência de carregar para nós a culpa para tirar a culpa do outro, na perspectiva de que nós somos o responsável por aquilo que aconteceu. Mas a doutrina espírita nos orienta a perceber que cada um de nós possui responsabilidades específicas. Seu pai certamente estava profundamente conflituado. Seu pai, evidentemente, em virtude do processo que ele cometeu, ele deveria estar envolvido num fenômeno obsessivo. Porque o suicídio, ele não é um ato que a gente possa dizer que a pessoa comete sozinho. Ele é um fenômeno que ele se dá em função das perturbações espirituais que acontecem. Então, nem sempre as conversas com as pessoas que estão desejosas de se suicidar, elas obtêm êxito. Às vezes tem, mas nada garante que a sua conversa com seu pai fosse obrigatoriamente demovê-lo dessa ideia. Às vezes a gente vai, conversa, a pessoa diz, você fala o que você tem para dizer, mas a pessoa ainda assim faz. Por quê? Porque ela não está na plenitude do seu juízo. Ela está envolvida por uma série de entidades perversas que falseiam a realidade para ela, iludem a pessoa com relação às coisas, fazendo com que ela tenha uma leitura diferente do que acontece em torno de nós. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é retirar de você a sensação de culpa, porque, de certa forma, essa circunstância que você viveu no seu lar, ela correu muito mais por conta dele do que por qualquer outra pessoa. Porque por mais difícil que seja a dificuldade que ele passou, outras pessoas passaram por fenômenos semelhantes e não se suicidaram. Então, tem muito a ver com a minha história, com o meu eu. E aí a primeira coisa é essa, você retirar de você a culpa. A segunda coisa que você precisa considerar é que os seus entes queridos e você também são considerados agora pela psicologia com o nome de sobreviventes. Vocês precisarão estar muito próximos para que o trauma do que aquilo que aconteceu não ecoe dentro da vida de vocês, retirando determinadas crenças de felicidade, crenças de harmonia. Precisa cuidar de sua mãe, de seus irmãos se forem mais jovens do que você. O conhecimento espírita se apresenta aí como uma coisa importantíssima para que você consiga ter essa serenidade de espírito para poder ser o arrimo espiritual da família nesse momento. Então, isso tudo é muito importante. Você pergunta se seu pai vai perdoar você. Nas circunstâncias em que ele está envolvido, ele nem tem condição de fazer juízo de nada. Ele não está em condição de estar estabelecendo quem tem culpa ou quem não tem. Ele está muito centrado nesse momento nas suas próprias circunstâncias. Não tem espaço para estar pensando em outras pessoas. E quando tudo isso passar, quando ele acerenar lá na frente, ele vai estar convicto de que ele foi o grande elemento que promoveu o fato. E a gente não pode fazer com que a ação do outro, eu seja o responsável, senão a gente ia dizer que Jesus era o culpado pelo suicídio de Judas. Afinal, estava do lado dele, ele não impediu o suicídio. A gente pode oferecer o que puder, mas a pessoa tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que acha melhor. Então, existem três coisas que são essenciais aí. A primeira é você retirar a culpa e compreender que existe um fenômeno obsessivo de muita pressão dentro dessa história. O segundo
é não esquecer de sua família e de você, e fazer o tratamento que você precisa fazer para que vocês se fortaleçam em cima do trauma. E o terceiro é que seu pai precisa de muita oração. Seu pai, como você bem sabe por ser espírita, não está condenado a uma situação eterna de sofrimento. Não. Todos nós vamos encontrar a felicidade. Com seu pai não será diferente. Ele também vai ter a possibilidade de progresso. Todos nós teremos, todos. Ele pode demorar um pouco mais, mas ele também vai se recompor e vai seguir a trilha da felicidade do progresso. Então, o que você pode fazer agora? Cuidar de você e dos seus, que estão ali, dos seus entes queridos, seus familiares, e orar pelo seu pai com frequência, para facilitar o acolhimento, o atendimento a ele, para que ele mais prontamente possa ser envolvido pelas entidades e ser protegido no mundo espiritual. A proteção para as entidades suicidas, às vezes ela é longa, porque demora muito tempo para que o espírito recobre a sua consciência para iniciar um tratamento individualizado. Mas nesse tempo em que ele ainda está muito conflituado, é muito importante que ele esteja protegido, guardado. E nessa particular circunstância, nós temos uma região do mundo espiritual que é cuidada por Maria de Nazaré, que é destinada para proteger as entidades suicidas. Chama-se Vale dos Suicidas. Não é um local de penitência, não é um local de punição. É um local onde essas entidades ficam protegidas da perturbação dos espíritos maus, até que chegue o momento em que eles apresentem a condição mínima para um atendimento individualizado. E daí começa o trabalho, de fato, de recuperação desse que partiu. Mas quanto ao seu pai haver ficado magoado com você, nem se preocupe com isso. Ele agora está diante de uma realidade em que ele tem preocupações maiores. E você ora por ele, trabalha tudo que você puder, limpando a culpa de dentro de você, na certeza de que a vida continua. E lá na frente vocês se reencontrarão. E ele numa condição até melhor daqui a algum tempo do que aquela que estava no passado. Tem uma longa história para ele caminhar para frente, para se reequilibrar. Mas o futuro, lá na frente, é um futuro feliz.